Fala, Secretário, começando mais um pré-jogo aqui no canal CRB Minha Paixão. Amanhã estádio Castelão, tem Fortaleza e CRB, sétima rodada da Copa do Nordeste. Aqui Pegatina precisa vencer e torcer aí por empate entre Ferroviário e Souza. Isso porque o CRB fez uma péssima campanha e praticamente contra o Ferroviário perdeu aqui no Repelé por 2-1, e praticamente a gente vê que é difícil, mas alguns torcedores acreditam ainda, quem sabe o CRB consiga vencer lá a equipe do Fortaleza, que praticamente não vem bem na competição também. Perdeu aí o Campeonato Cearense por rival, e a equipe do CRB foi campeão, mas o CRB que está desmontando o elenco aí, praticamente a mesma coisa vem fazendo o Fortaleza também, dispensando vários jogadores. O treinador Vojvoda fez uma lista ali de dispensa de jogadores, e praticamente o CRB, Humberto Lousa, entra pressionado para esse jogo, porque se o CRB perder para Fortaleza, como é que fica a situação do treinador? Lembrando que o Léo Pereira vai deixar o CRB, vai para o Vitória como empréstimo, e também tem a situação do GG, que recebeu proposta de clubes aí, da Série B, futebol brasileiro. Assim também, quem vai deixar também o CRB é o zagueiro Rian Souto. Isso mesmo, que praticamente não agradou tanto o torcedor regatiano, mas recebeu proposta também de clubes aí, então vai deixar o CRB. O Eric Varão vai deixar o CRB, assim como o Miranda, o lateral esquerdo Juan, que saiu também, o atacante Ronald. Então o CRB fazendo uma extensa lista aí de dispensa. São vários jogadores que tá deixando o CRB, mas o caso do Léo Pereira é diferente. Uma proposta que teve do Vitória, o CRB recusou na primeira proposta, depois o Vitória com certeza botou mais dinheiro, o CRB emprestou aí o jogador, mas boa sorte aí pro Léo Pereira, assim também o GG, que segundo informações que o jogador estava lesionado, e algumas informações não de conta que o jogador pediu para não ser relacionado para esse jogo, para contra o Fortaleza. Então, porque surgiram proposta pro jogador, jogador que vem sempre se destacando no CRB, o GG, e não é diferente. Mas, segundo informação também, vou trazer aqui para do trecho da fala aí do presidente Mário Marroquim na Rádio CBN, e que ele falou certas coisas ali que não, o torcedor regatiano com certeza não gostou, e assim como eu também. Mas falar um pouco desse jogo de amanhã, às 21h30, como eu falei, estádio Castelão. O CRB precisa vencer, é difícil, mas não é impossível, mas só não depende dele, isso que é o problema. Isso não depende só dele, porque a campanha que o CRB fez foi uma campanha pífia. O CRB que deixou vários pontos aí, contra o Moto Clube, empatando, contra a equipe também, fora de casa aí, jogos que o CRB deixou escapar ponto, e agora tá fazendo falta. Então, acredito eu que muitos torcedores estão com foco agora na Copa do Brasil e na Série B. Mas a equipe regatiana que pode entrar em campo formação diferente. Lembrando, conta com o Matheus Albino, foi expulso, e G que praticamente pode estar em negociações. Possível escalação do Humberto Lousa, então vamos ver na tela aí. Você está vendo na tela aí Vitor Caetano, Matheus Ribeiro, Henry, Dalisson, Willer Bahia, Natan Melo, Igor Militão, Danielzinho ou Thiaguinho, Vinícius Baratas, David da Hora e Anselmo Ramon. E aí, te agrada esse time do CRB para esse jogo de amanhã? Ressaltando aí que, segundo informações na fala do presidente Mário Marroquim, que o CRB está no mercado, O CRB está no mercado, e praticamente falou também sobre um jogador aí do rival que pertence ao Fortaleza, o Cachoeira. Ele também falou para o trecho aí na Rádio CBN, e a gente vai ver aqui o que ele falou. Mas um jogo esse que não vai iludir torcedor. Pelo futebol que o CRB vem apresentando, não é de agora que não vem agradando o torcedor. Assim foi o Campeonato Alagoano, foi campeão no sufoco, aí foi campeão no sufoco, a realidade é essa. Não vem bem na Copa do Nordeste. Então, qual é o torcedor regatiano que vai ter confiança nesse elenco aí? Qual é o torcedor regatiano que vai chegar lá e dizer assim, não, o CRB vai ganhar lá, e a equipe do Souza, a equipe ferroviária vai empatar? O torcedor não está acreditando. O torcedor não está acreditando mais na equipe regatiana. Ele não passa confiança para a Série B. E a resposta do presidente Mário Marroquim na entrevista, que ele falou que para o torcedor regatiano que Série B, você, torcedor regatiano, está gostando de ficar na Série B? Vocês estão gostando? Porque o presidente Mário Marroquim está,
de ficar na Série B. Quando se fala em acesso, ele começa a falar conversas e conversas e diz que vai chegar, vai subir, que não sei o que, não sei o que. Umas conversas que não vem dando confiança para o torcedor gatiano. Então, vamos ver aí que falou aí o presidente Mário Marroquino na Rádio CBN e comente aqui qual para cada jogo de amanhã entre Fortaleza e CRB. Eu acredito que esse jogo aí tá com cara aí de empate. Um cara de empate, mas queria muito que o CRB vencesse esse jogo e chegasse aqui, passasse confiança e disse, não, o CRB vai ganhar, e o CRB vai ganhar, mas a gente vê o futebol que o CRB vem jogando não agrada. Então, um jogo difícil, o Fortaleza vai querer mostrar serviço, depois perca do título aí cearense, vai querer mostrar serviço ao seu torcedor jogando no estádio Castelão, e vai ser um jogo difícil, mas, como eu falei, vamos aguardar aí, né? Vamos ver o que falou o presidente Mário Marroquino na Rádio CBN. Ele soube que ele não viajou, tá? Quero entender por que ele não viajou, não sei por que ele não viajou ainda. Então, vamos entender. Thiago Mendes. Perfeito. Presidente Marroquino, seja muito bem-vindo mais uma vez, bom dia. Eu ia fazer uma pergunta diferente dessa, mas eu acredito que o torcedor também possa estar se fazendo essa pergunta. O senhor falou que o Hereda foi negociado com o Sport e que foi nos mesmos moldes que o Léo Pereira foi negociado com o Vitória. Não, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E o senhor citou que haveria possibilidade de o Vitória vir com outros jogadores em contrapartida para o CRB. Estamos em negociação, Thiago, por isso que eu não posso dizer, eu sei que já saiu. Aí, o que foi que houve na ida do Hereda para o Sport que não concretizou e também alguma negociação de jogadores do Sport? Não teve, não tinha negociação. Não tinha, só essa agora do Léo Pereira. Não tinha. Então, perfeito. Então, era justamente isso. O que estava acontecendo que lá não veio e aqui agora pode vir? Não tinha jogador. Às vezes tem vários jogadores do Sport que nos interessavam. Só não tinha interesse do Sport em cedê-los. Tá? Então, não estava na mesa de negociação. Não estava. Cada negociação é uma negociação. Será que os jogadores que o Sport quer colocar no mercado para emprestar, de repente pode não interessar a gente. Os que a gente quer, ele não coloca. E pode acontecer com Vitória igual. Então, a gente abriu uma negociação com Vitória de fato, tá? Então, não, sim, e do Vitória, especificamente, você perde um título, você sabe que né, você acaba tendo a necessidade de fazer novas contratações, de fazer uma reformulação, aí pinta... Oxigenar, exatamente. Time, né? Alberto Oliveira. Bom dia, Mário, seja mais uma vez bem-vindo. Acho que na avaliação do que eu ouço, a estratégia é perfeita em relação à saída, mas é perfeita financeiramente, né? O CRB está plantando hoje para tentar colher mais à frente, até porque você já disse que tem um déficit de 3 milhões aí para cobrir para a temporada. Agora, competitivamente e tecnicamente, você perde 2 dos principais jogadores da equipe, caso o GG também saia. Essa reposição com a janela aberta até certo ponto, né? A capacidade para você trazer jogadores pelo menos do mesmo nível dos que estão saindo e que a gente já estabeleceu que eles fazem diferença? Primeiro, o caso do Léo Pereira, jamais haveria essa possibilidade de eu ir no mercado repor uma posição na mesma capacidade dele. Porque se tivesse no mercado um jogador com a mesma capacidade do Léo Pereira, o próprio Vitória não iria atrás do Léo, iria atrás do outro. Então, não tem. O Léo Pereira é um ponto acima da curva, que a Série A já está desejando, e não seria... A gente queria dizer, não, tem mais 4 ou 5 no mercado, sai o Léo Pereira, eu vou buscar 4 ou 5. Não, eu posso buscar, mas não na capacidade dele. Isso é fato. Porque a gente conseguiu ficar com o jogador 2 anos, com o jogador, rendendo para a gente bastante, mas se valorizou. Então a Série A está levando. Então, de fato, a gente está atrás no mercado para não ser pego de calça curta. Para que a gente... Mas o Léo Pereira a gente já sabia, porque a gente tinha 7 beiradas. Então, o que o mercado sempre prescindiu de não ter, que era beirada, o ano passado a gente não tinha, esse ano a gente tinha uma oferta maior do que o normal. Então, a gente já estava mais ou menos preparado para a saída do Léo Pereira. Do GG, não. Do GG a gente tem que ir no mercado. Do GG hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem um Danielzinho que chegou, está cumprindo realmente, está crescendo na competição. É um jogador que realmente tem crescido, tem agradado muito, né? E briga por espaço na mesma posição com o GG.
né, na meiuca ali, na camisa 10. Então, mas a gente não está 100% descoberto. Não é que está saindo um atleta e a gente está ficando sem nenhum na posição. Não. A gente precisa sim de uma reposição, e eu concordo com você, precisa. Estamos atentos a isso aí. O GG não saiu. Ninguém está dizendo aqui que o GG saiu. A gente está dizendo aqui que existe uma possibilidade do GG sair, não foi isso? Então, para isso a gente tem que ter um plano B já. Então a gente está correndo atrás para ver isso aí. Peraí, um minuto. Eu queria aproveitar, inclusive, o momento aqui da CBN, antes de uma nova pergunta aí, Emerson, porque essa é a minha primeira entrevista pós-título. Sim. Tá? Primeira entrevista que eu dou pós-título. Verdade. Então eu queria agradecer a nação regatiana, agradecer realmente a torcida, agradecer ao nosso sócio torcedor que cresceu bastante na reta final, tá? Chegou junto, eu acho que foi muito importante pra gente. Não é fácil. Se fosse fácil, não demorava quase 50 anos para você ter um tetracampeonato. Às vezes as pessoas não valorizam o suficiente, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, apesar de dizer que virou a página o tetracampeonato e o campeonato alagoano. O acerto nas contratações do final do ano não tenha sido ideal, não tenha sido colocado realmente as peças fundamentais para ele, vamos dizer assim, ter extraído o melhor. E aí eu também quero fazer um contraponto. E a gente está falando de um campeonato alagoano que o CRB estando na Série B deveria estar muito mais tranquilos do que os times que estão na Série C e na Série D em relação a atletas. Mas não estivemos. Não fizemos um campeonato alagoano fácil. Não foi fácil o campeonato alagoano. Foi dificílimo. E isso mostra, naturalmente, a fragilidade do elenco que foi montado. Por isso que a gente mudou o diretor de futebol. A gente entendeu que o nosso diretor de futebol, ele pecou. Ele pecou. E nós, e eu estou falando de mim, eu sou engenheiro civil, eu trabalho na área de construção civil. Eu não tenho a obrigação de conhecer atleta, vida de atleta, performance, não. Eu sou o presidente do clube que tem imensas responsabilidades e compromissos, diversos aspectos, inclusive financeiro, planejamento, a parte de marketing, a parte de tudo. Mas a parte de futebol, a gente tem um departamento de futebol que tem que funcionar. Se a gente tem algumas contratações que vieram, que não performaram, e a gente está entendendo porque a gente está começando a tirar, e quase todas elas advindas do ex-diretor de futebol, a gente entende que o departamento de futebol não estava bem. E aí, até que ponto a gente vai cobrar ou colocar 100% na conta do treinador? Então, na hora que a gente traz um novo treinador, que tem 30 dias que o Ari está conosco aqui, 30 dias, a gente traz um novo diretor de futebol, com uma nova metodologia, com nova visão do mercado. Realmente eu estou, inclusive, muito satisfeito com o que tenho visto, com o que eu tenho conversado com o diretor de futebol. Inclusive, com os remanejamentos que estão sendo feitos. Tanto as vindas como a saída. A gente está desquantificando o clube, tirando quantidade de jogadores inchados. A gente estava com 37 jogadores no elenco. A gente está tirando, desidratando e tentando trazer de uma forma mais qualificada. Então, você pega aí, de fato, alguns jogadores que não conseguiram jogar no Alagoano ainda, como o Rainer, o próprio William Bahia, que chegou, e aí você tem um Segovia, que já não jogou na reta final, mas que volta. Trouxemos um zagueiro agora antes, um jogador com Libertadores, né? Então, eu acho que a gente está começando a qualificar. Trouxemos um primeiro volante, fechamos Fernando Henrique, tá? Estou passando até para vocês aqui agora, talvez até em primeira mão aí, estamos trazendo o Fernando Henrique, primeiro volante que está chegando aqui também. Acabou de fazer o Paulistão agora pela Portuguesa, jogador do Cruzeiro, passagem por Grêmio também, menino novo, jovem, mais forte. Então, a gente está fazendo vem alguns outros atletas também, vem mais algumas peças de reposição. Então, tem saído algumas, vão sair outras peças também, né? Vai sair mais alguns atletas que não estão rendendo o suficiente. E será que isso também não interferiu no trabalho do Humberto Lousa? Até que ponto isso também não comprometeu? Porque, de fato, desde o início da chegada dele, ele disse: presidente, eu entendo que tem alguns setores do nosso elenco que tem fragilidade. E foi demonstrado no campeonato inteiro isso aí. Em cima dessa tua fala, quando você esteve aqui a última vez, você disse que você avaliava que a sua parte ofensiva era uma parte ofensiva mais qualificada do que a do ano passado. Continuo achando. Você continua achando isso, independente dessa avaliação que você fez agora de que o time
fragilizado. Na parte ofensiva, sim, continua achando. Perfeito. Marquinhos, aqui a gente tem muitas perguntas no chat, tem muitas colocações, e é claro que entre umas delas chama muita atenção, porque, um exemplo, você perde o Léo Pereira, né? Claro, eu não estou falando de rendimento, da história do Léo, nem como ele está hoje, mas se você perde um jogador, quer ou não, tinha identidade com o seu torcedor. O Léo Pereira era né, fazia os gols, tirava onda, né? Tinha uma identificação com o CRB. E aí o torcedor do CRB faz uma pergunta de imediato. E o Cachoeira do CSA? O pessoal já cita aqui. Há interesse, o CRB tem interesse em algum jogador da CSA? Na realidade, eu quero até dizer ao nosso torcedor, ao nosso internauta aí, que eu saio dessa linha de frente totalmente para colocar na mão do diretor de futebol, do departamento de futebol, toda contratação e toda análise. Porque na hora que você personifica no presidente, eu que tomo pancada. É necessário a gente dar as pancadas em quem precisa levar pancada também. Ninguém se responsabiliza amanhã na hora que você traz um jogador. É sempre o presidente, eu sou o culpado. Se der certo, o torcedor vai dizer que não é mais do que a obrigação. Se der errado, a culpa é minha. Né? Então, será que realmente é isso mesmo? Será que quando dá certo é obrigação e quando dá errado é minha culpa? Então vamos lá. Quem está fazendo essa análise é o departamento de futebol. Eu posso dar uma opinião, sabe, Tiago, minha, particular, mas não passa por minha decisão final. Passa a decisão final de cravar, sim, mas não passa por minha análise de dizer o seguinte: esse jogador pode vir e iria servir. Porque eu, de fato, eu sou o presidente, mas eu não sou da área do futebol. Então a área do futebol tem que ser gerida por quem é do departamento de futebol, Tiago. Agora, eu acho vamos lá agora com a opinião do presidente, como podia ter uma opinião sua também. Eu acho que é um bom atleta. É um jovem, um cara que é de Fortaleza, inclusive. Há a possibilidade, se o departamento de futebol entender que ele pode jogar uma Série B conosco, ele estará no radar sim e poderá sim ser, evidentemente, trabalhado uma possível contratação para o CRB. Assim como foi o Barato ano passado, que a gente trouxe uma Série D, tá, do Maranhão, e é uma grata surpresa com a gente, é um jogador que vai ajudar a gente bastante na Série B. Mas eu não vou fazer contratação ou fazer demissão. O departamento de futebol faz as análises de contratações e demissões. Não cabe ao presidente isso. Perfeito. O Tiago Luiz está conosco. A sua pergunta para o presidente Marroquim. Presidente, pegando o gancho do que o senhor falou sobre o trabalho do Loser, né, esse planejamento do elenco em relação ao futebol, saindo um pouco do departamento de futebol, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação agora do planejamento que foi montado, quando a diretoria se reuniu, logo depois da sua reeleição, o que foi planejado, traçado como meta para essa temporada. Óbvio que a gente ainda está no finalzinho do mês de março, ainda é cedo para falar de planejamento do restante da temporada, que a Série B ainda vai começar, ainda vai chegar a Copa do Brasil. Mas falando do planejamento que foi traçado ainda no ano passado, no comecinho de 2025, qual é a avaliação que o senhor faz diante dos resultados, dessas dispensas, de novas contratações? Qual é a avaliação que o senhor faz desse planejamento? O planejamento se mantém o mesmo do primeiro momento? Tiago, eu acho que planejamento sim, o resultado não. Os planos são os mesmos, mas o resultado não. Se você me perguntar se eu estou satisfeito com o desempenho do elenco no início da temporada, conquistamos um tetracampeonato, sim, mas não foi fácil, muito pelo contrário, muito sofrido, graças a Deus aconteceu, mas não foi bom. Não vou dizer você que foi tranquilo. Presidente, segura só um pouquinho, a gente vai para agora mudar do canal. Quem está aí no rádio, passe para o YouTube, que nós vamos estar aqui com o presidente Marroquim. Vamos lá. Quer que eu dê um tempinho para o pessoal chegar? Não, ou é automático? É automático, já está aqui, já está virando já os números. Tá bom. Vamos lá. Então, a gente foi campeão alagoano, e de novo dizendo, o que vale é o tetracampeonato, porque é o que fica, é título, né? Não, mas foi sofrido. Não adianta, a mesma coisa de eu dizer o seguinte: o ano passado o vice-campeonato do Campeonato do Nordeste valeu alguma coisa? Não valeu não, porque não foi campeão. Mas tem um valor o que a gente fez. Não mais vale não, só vale o título. Então pronto, da mesma forma, pra gente vale o título também do alagoano. E valeu o tetracampeonato. Agora foi sofrido. A performance da gente no Campeonato Nordeste é pífia. É pífia. Então isso aí acende todas as luzes de alerta, Tiago, para a gente entender que uma coisa é o planejamento. O planejamento é o quê? É conquistar isso, é chegar ali, é fazer isso, é fazer aquilo.
as luzes foram acesas do alerta para que a gente possa corrigir. E a gente está tendo tempo essa possibilidade de correção. Estamos aí saindo, vamos lá, saiu Miranda, está saindo Ian Souto. Estou até passando para vocês aqui. Ian Souto está saindo do grupo. Tá? A gente está com a proposta já de um clube, já está saindo também. Então a gente está desquantificando a zaga. Quem já saiu, quem está saindo? Vamos lá, Miranda, o Ian Souto está saindo. Você está dando primeira mão agora aqui na CBN? Tô. O Juan, lateral esquerdo, saiu. Sim. Né? O Ronald saiu. Né? O Varão não faz parte mais dos planos do CRB, 5. E ainda tem mais. Léo Pereira? O Léo Pereira, 6. Mas o Léo Pereira nós gostaríamos de mantê-lo, para a gente corrigir. Certo. Eu estou falando as saídas por correção de rumo. Perfeito. Que serão repostas essas Algumas sim, outras são desquantificadas e são qualificadas. Por exemplo, a saída de 2 zagueiros que não estavam performando o que a gente gostaria. E a vinda do Segovia e o Anderson. Já cria-se, porque o Segovia praticamente jogou 2 partidas na Lagoa. Você conta com o alemão também vindo? Não tenha dúvida que a 60 dias o alemão está de volta. Nem isso, 45 dias o alemão está voltando. O alemão já está na transição. Então, não sei se a gente vai contar com ele em alto nível, quanto tempo demora, mas em 45 dias teremos o alemão. Em 45 dias a gente tem Segovia, a gente tem Anderson, a gente tem Henry, a gente tem Darlison, a gente tem alemão. Então, mais alguns atletas, evidentemente, da base, para compor o grupo ali e trabalhar, buscando seu espaço ao sol, é assim que funciona. Perfeito. Alberto, a sua pergunta. Mário, o CRB sempre pensa e trabalha muito isso de ter um acesso à Série A. Eu tenho feito uma observação, não é de agora, é desde a época do Thiago Paes, que para as pretensões do CRB, eu entendo, e aí é um entendimento meu mesmo, de que o departamento de futebol do CRB, ele é muito restrito ao trabalho de uma pessoa só. No caso era o Thiago, agora é o Ari. Você não acha que o CRB precisaria ampliar esse departamento de futebol? Ou você entende que esse formato, esse desenho, é o desenho ideal para o CRB tentar essa busca pelo acesso? Mas você está equivocado, somente ajudando você. Essa foi uma percepção sua, eu entendi, mas precisaria, e aí vocês estão convidados, inclusive, da CBN aqui também, para fazer uma visita lá no nosso Ninho do Galo. Eu acho que vale a pena, inclusive, sabe, Alberto, para vocês conhecerem o que é o departamento. Porque a gente personifica no diretor de futebol, que de fato, vamos dizer assim, é a figura maior lá, mas ele não é isolado e não é só. Então, da forma que você está percebendo isso, que você colocou aí como sendo uma percepção sua, não é o que acontece. Nós temos um departamento realmente maior do que o Ari, tá? Um departamento que funciona e atua. É necessário fazer uma visita lá para que vocês conheçam lá o que é a estrutura do CRB. Se a gente for lá, a gente vai encontrar o Thiago. Não, a gente vai encontrar o Thiago Paes lá? Não. Eu estava vendo o Thiago Paes cheio de fotos. Tá mais fácil encontrar 2 Thiagos. O Thiago você e o Thiago Luiz aqui da CBN. Mas se você está me convidando agora, eu vou. É capaz de encontrar um bocado de Thiago. Thiago. O Thiago Paes está um bocado de foto com o senhor. Eu pensava que ele estava. É meu amigo, graças a Deus é meu amigo. Mas ele está ainda ajudando o senhor? Não, está ajudando não. Eu não sei por que o pessoal acha ruim ou é algo pejorativo. Mas olha, o Thiago Paes é um baita... Se a pessoa pode somar... Um baita profissional. Eu gosto. E tem um nome bonito, inclusive. Irmãozinho, tem uns 15 dias que eu não vejo, tá? Mas, e toda vez que eu encontrar com ele... Ele ainda ajuda o CRB? Não tem ajuda nenhuma. Você ajuda o CRB? Não. Ajuda. Ajuda porque você... Ajuda, a gente não está aqui e tal. Então, se você disser assim, se o Thiago ajuda o Alberto Oliveira ajuda. Né? Não, ninguém ajuda, ninguém participa. Agora, vamos lá. Você participa da vida do CRB? Não participa. Essa a colocação. A pergunta é essa. Não participa, não tem participação nenhuma. Infelizmente, viu? Porque para mim é um baita de um profissional, Thiago Paes. Para mim, inclusive, foi uma das grandes perdas e talvez o motivo dessa nível de contratação errada que a gente fez na nossa vinda tenha sido exatamente essa mudança que a gente fez lá. Mas, graças a Deus, a gente, de novo, corrigiu o rumo, porque sai o André e vem o Ari, tem um outro tipo de perfil que eu estou muito mais alinhado com esse perfil dele, um cara inteligente, um cara de mercado, um cara que discute muito mais, que tem uma penetração e conhecimento no mercado inteiro,
ótimo, gosto muito disso. É um cara que tem pulso e ele que tem que ser responsável pelo departamento de futebol. Se der certo, ele tem que se responsabilizar pelo departamento, Alberto. Se der errado, ele tem que se responsabilizar também, tá? Porque personifica sempre em cima do presidente. O presidente é o culpado de tudo. Na realidade, a gente está aqui para dizer o seguinte, olha, traz para a gente o nome. Por exemplo, trouxe o nome do Anderson. Você está descentralizando e está evitando de só você tomar porrada. Mas é evidente, Alberto? É evidente. E o cara vai tomar... Mas vai tomar pancada sozinho. Eu estou falando de forma clara para as pessoas. Mas eu entender? tenho um departamento, Alberto, que me contrata. Bora lá, gente. Vamos dar o exemplo do zagueiro, o Anderson. Acabamos de contratar o Anderson. Você conhece o Anderson? Você viu o material dele? Vi. Eu nunca tinha visto. Eu estou dizendo a vocês que eu, presidente do CRB, nunca tinha visto. Eu vi minhas coisas, da construção, tal. O Anderson, não sei onde jogava, não sei como fazia, não sei o quê. Mas passou pelo departamento de análise, todo mundo referendou, passou pelo treinador, referendou. Busquei informações com quem conhecia, todo mundo elogiou. Tá bom, traz para mim a condição, conseguimos fazer isso, conseguimos fazer aquilo. Presidente, vamos cravar ele? Vamos cravar ele. Vamos lá. E se esse cara não joga bola, a culpa foi de quem? Do presidente? Será que a culpa é minha? É para o senhor compartilhar isso aí, né? É lógico. Claro, eu acho certo. Poxa, você tá de brincadeira? Quando dá certo é obrigação, quando não dá certo a culpa é minha? Se o departamento vem e traz, eu não tenho obrigação. Para isso a gente tem equipe para fazer. Para isso a gente tem que ter um departamento que se responsabilize, Alberto, para dividir a vitrine. A vitrine pode ser só minha, a vidraça não pode ser só minha, não. Então, Mário, para deixar muito claro ainda em relação à questão do Thiago Paes, e eu acho muito legal quando você fala do respeito, da avaliação de trabalho do Thiago, da amizade, independente de clube, com o Thiago Paes. Hoje, ele só está restrito ao CRB com essa gratidão, com essa amizade, ou ele é um facilitador, é um empresário que abre portas para o CRB no mercado que o Thiago Paes? Ele tem muitos contatos. Fazendo lobby. Ele ajuda nesse sentido? Vamos lá. Primeiro eu quero lhe dizer o seguinte, eu acho que uma das pessoas mais injustiçadas no CRB foi Thiago Paes. Porque é um cara que ajudou muito o clube, é regatiano, um cara que é torcedor do CRB, e eu passei 3 anos e meio com ele, tenho muito respeito a tudo que o Thiago Paes fez dentro do clube. Eu tenho respeito porque eu estava no dia a dia. Muita gente fala fora, ele faz isso, ninguém nunca provou. Porque ele tinha não sei o quê. Mentira, porque eu passei 3 anos e meio com o cara, não tem um indício de dolo. Não tem nada, então não fale sem conhecer, não sejam levianos. Então o senhor está afirmando que existem narrativas... Mas todo mundo é aberta. Não existe narrativa, é aberta, os comentários, só seriam os comentários. Tem que tirar esse cara, tem que tirar... Qual é o motivo? Tem que entender qual é o motivo. O cara é ruim. Não, o cara não é ruim não, o cara é conhecedor. Mas vamos lá. Houve um clamor, tá? Inclusive de conselheiros, eu tiro o Thiago Paes. Tá bom, Thiago Paes cuidou da vida dele, ele cuida, eu torço muito para que ele seja feliz na vida dele. Hoje ele está trabalhando com um empresário de futebol no Brasil, um escritório, é um dos do Brasil, um dos maiores do Brasil. Parabéns, Thiago Paes, siga a sua vida. Vai ter um jogador, presidente, eu tenho um jogador aqui que despontou no clube tal, muito bom, quer dar uma olhada, manda para o departamento de futebol para o Ari, ele manda para o Ari analisa, ele vai entrar no hall de quê? Das pessoas que estão no mercado ofertando algum tipo de atleta para o CRB, mas certamente ele não vai me ofertar um jogador, vamos dizer assim, ruim. Certamente não vai. Pela amizade que eu tenho com ele, pela amizade, pelo carinho que ele tem a mim e ao clube, ele não traria, por exemplo, um jogador apenas para poder vender o produto dele. Tenho certeza que não. Então ele quer o meu sucesso, ele quer o sucesso do clube, e aí, assim como ele, tem mais outros 5, 6, 7, 8 empresários do futebol que também gravitam em torno aí do CRB oferecendo, tem um jogador tal, tem um meia, tá aí agora saindo o Léo Pereira. Ô presidente, eu tô com esse jogador aqui, tu tem interesse? Vem olhar, eu mando pro Ari, o Ari analisa, e assim, se o Thiago trouxer algum jogador nesse nível de performance, sim, ele estaria ajudando o clube, mas nesse formato. Perfeito. Presidente, o senhor sabe que devido ter um grande presidente que passou pelo CRB, que foi o Marcos Barbosa, o senhor também com um novo legado, sendo campeão, colocando um título que há muitos anos, não inédito, mas há muitos anos não tinha, que era o tetracampeonato,
Vocês dois se confundem com uma grandeza do CRB, né? Pela a gestão que vem fazendo. E aí, claro, vai ter os adeptos de um, vai ter os adeptos de outro, e aí, meu amigo, a internet vai à loucura, né? Aqueles que apoiam, aqueles que são contra. Mas o que mais pega e foi debate aqui na CBN toda semana, eu acho que chegou até os seus ouvidos, foi a questão da palavra ousadia do CRB. Essa palavra a gente falou muito aqui. E colocou em xeque, inclusive, essa ousadia do time ter esse planejamento, essa ambição de Série A. Né? Eita, eu queria o Emerson agora, que eu vi uma matéria dele essa semana. Eu tinha até que Mas fazer... ele está ouvindo a gente, ele está ouvindo. Ele vai para a TV ouvindo a gente. Tiago Alberto, eu queria uma pergunta a vocês aí. Aliás, deixa eu terminar minha pergunta para o senhor, porque o senhor já emenda logo tudo. Então é o seguinte, essa ambição. Sim. É claro que a gente tem um desejo, né? Todos têm um desejo. Né? Toda a imprensa alagoana tem um desejo, eu acredito que o senhor tem um desejo, a diretoria tem um desejo, os jogadores têm um desejo, mas ambição é diferente de desejo. Né? Você ter o desejo é uma coisa, você se planejar talvez seja outra, mas ter ambição é você se arriscar além do limite. E não, a ambição nem é isso. Mas... Aí é responsabilidade. Irresponsabilidade. Arriscar além do limite não é ambição, é irresponsabilidade. Eu fico muito à vontade porque eu digo justamente isso. Eu tenho muita dificuldade. Deixa eu terminar. Não, eu sei, você vai terminar. Eu vou me perder da pergunta. Eu já fiz um preâmbulo desgraçado aqui. Então, assim, a palavra ousadia. Sim. Essa ousadia, essa ambição, esse querer. Ele vai estar exposto claramente, porque é o seguinte, claro que o senhor tem um desejo, quem que não quer ver um time na Série A? Mas o senhor fala muito de estrutura, será que nós temos estrutura? Um torcedor que só vai 4 mil torcedores para o estádio, será que com 4 mil torcedores a gente vai para a Série A? O senhor já falou isso aqui nesse microfone, que hoje o CRB não seria um time que a torcida ainda abraçou para ser um time de Série A. Para sócio-torcedor, para comparecimento dos estádios, sobre toda uma situação que envolve um time que precisa dessa estrutura para se manter numa Série A e ficar numa Série A. Você acha isso também? A minha pergunta Você acha isso também? Também. Assim, você acha? Também. Mas você acha também? Mas, claro que se o CRB demonstrar, aí eu só vou dar minha opinião. Se o CRB demonstrar que ele quer, ele é ousado, está tentando, está buscando, eu acho que em cima disso, o senhor tem um uma pergunta para fazer. Mas deixa eu terminar a pergunta, senão eu vou fazer um preâmbulo que só boba aqui. Conversando e enrolando só agora também. Então, assim, é o seguinte, essa ousadia vai estar mais clara, ela vai estar mais objetiva, não pode ser nem esse ano, mas vai estar, olha, o nosso planejamento é o seguinte, nós vamos juntar 10 milhões, porque se caso a gente subir e descer, nós temos 10 milhões no caixa para a gente manter o CRB na regularidade de uma Série B. Estou dando um exemplo, mas nós vamos ser ousados. Mas primeiro a gente vai fazer um caixa de 10 milhões, de 20 milhões, vamos deixar aqui guardadinho. A gente sobe, tá bom, nem que a gente faça uma gracinha lá, desça, mas a gente vai ter 20 milhões e a gente vai ter competitivo de novo numa Série B. Nós vamos fazer um planejamento, nós vamos contratar fulaninho, que são jogadores tal, treinador tal, assim, vamos subir para a Série A. Então a minha pergunta é, vai ter esse tipo de planejamento, essa palavra direcionada para o torcedor, para a imprensa, dessa ousadia do CRB, ou vai ficar ainda nessa sua palavra que sempre é a situação se não arriscar financeiramente? Já você pergunta, enrola muito você para perguntar, mas vamos embora. Você enrola muito para perguntar. Vamos lá. Veja só, a gente tinha um elenco no final do ano passado, que se a gente puxar para cá, a gente tinha um Hereda, a gente tinha um Segovia, a gente tinha um Alemão, a gente tinha Anselmo Ramon, Léo Pereira, a gente tinha atletas que Falcão, João Pedro, todos eles que todo mundo gostava, inclusive eu, e a gente entendeu que o time era um time muito bom, tinha o Matheus Albino também, tal, mas, e fragilidades em alguns setores, lógico, mas brigou para não cair. E eu tenho uma pergunta para você, fácil, mas é pequena. Qual é o seu carro? Qual é o seu veículo? Seu carro? Sim. Um Honda Civic. Um Honda Civic. Eu vou chegar para você e vou dizer, irmão, você não deveria andar de Honda Civic. Eu acho que você deveria ter uma Porsche. Por que você não tem uma Porsche? Por que você não tem uma Porsche? Estou fazendo a pergunta a você. Não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro? Mas faça o seguinte, vai na concessionária Porsche, tá? Compra uma Porsche para pagar ela em 40 meses, sabendo que você não vai ter dinheiro, tá? E arrisque, porque você andando de Porsche, pode ser que a turminha diga, porra, Thiago Luiz ali, o cara é foda, não sei o que, tá, desculpa a expressão aqui na rádio aí, perdão. O cara é bom, não sei o que, daqui a pouco você começa a ganhar seguidores, começa a ganhar dinheiro, você vai conseguir pagar a Porsche, pô. Acho que você consegue pagar a Porsche. Por que você não faz isso? Porque você não é responsável. Então, o tamanho da sua ousadia de não andar numa Porsche é o tamanho da sua responsabilidade. Porque se você comprar a Porsche sem poder pagar,
vai se endividar, você vai criar um problema para você, tá? E vai criar um problema para sua família. Mas tendo um exemplo Não, eu local, tô a gente dando- tem um CSA que subiu. Não, presidente. não, isso, e como é que está hoje? Mas houve uma não houve nada, confusão irmão, não houve interna. nada. Teve... Você está dando o exemplo do CSA e ótimo que você está dando o exemplo do CSA. Sim. Subir para a Série A é o desejo de todo mundo, não é a solução. Porque você vai subir, você vai descer, você vai subir, você vai descer. Você tem que estar nesse caminho de realmente bater, descer, porque não imagine. O Avaí, olha quantas vezes ele Não, subiu e irmão, desceu, subiu e quem? desceu. O Avaí. Muito bem. E quantos anos ele não está estruturado para isso? Eu estou estruturando o clube para isso, preste atenção. Aí, pronto, agora o senhor começou a responder Eu o que estou estruturando o clube. Pronto, é isso que o torcedor Porque quer ouvir. Se eu estou há 4 anos trabalhando, por É exemplo... isso que o torcedor quer ouvir, é isso que eu tô dizendo. O meu planejamento, e é um planejamento que eu faço a médio e longo prazo, ninguém consegue pegar um clube sem condições de um planejamento aí para você poder alçar voos maiores. O que é que o Avaí faz há anos? Todo ano o Avaí vende 3, 4 jogadores. Todo ano. E não é da agora não, é de 20 anos para trás. O Avaí tinha já uma certa estrutura de migrar para a Série A tal. Nós precisamos ter, e não tínhamos, o que é que a gente tinha na divisão de base? Hoje a gente tem 15 meninos espalhados. Eu fui buscar o Thales no Palmeiras aí, que estava perdido. Busquei um percentual para o CRB. E o CRB vai ter. Estou torcendo que ele seja vendido para entrar dinheiro no CRB. Eu tenho mais 15 jogadores hoje espalhados aí. E a gente tem uma sequência de que vem aí, um legado aí. Esse plantio que a gente está fazendo agora começará a ser colhido daqui a 1, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos. Mas isso vai ser externado? Mas está O senhor sendo... está fazendo isso agora, falando isso agora. Tô não. Aqui na CBN sim. Aqui na CBN irmão. sim. Tô não, já fala... O que eu estou falando é o seguinte, presta atenção. O que eu estou falando quando tem a ousadia é justamente isso aí. Eu estou estruturando. Mas eu tô... É uma forma de garantir para o torcedor que o CRB está indo Mas no veja, caminho do acesso. O que a gente cobra de ousadia não é isso, de estruturação. Mas- o que a gente cobra de ousadia é que o CRB dê um passo maior do que ele tem. E eu não vou dar. Sim, mas você. E ele não vai Mas, dar. Alberto, presta atenção. Você, porque ele fez no Honda Civic velhinho que eu tenho. Vá pra uma Porsche. Porsche. A Porsche Ah, é não, 400 mil vá pra conto. uma Porsche. Mas, Alberto, você, por exemplo, é um profissional. Você devia dar de Porsche, Você mas- sabe do seu potencial. A Série A também sei você que não é. vai chegar lá ganhando 5 mil conto. Você vai ter também a sua cota, vai ter também as suas, né? Tudo bem. Rápida, você é um profissional, você trabalha com audiovisual. Se você puder comprar uma câmera fotográfica muito boa que vai servir para você filmar, para você tirar foto, tudo, você não vai investir em você? Você vai investir. Dentro do tamanho que eu tenho. É lógico. Nem sempre, Alberto. Não, mas não Nem pode ser diferente. Eu Thiago. sei, mas nem sempre, Alberto. Porque é o seguinte, a gente tá falando, sempre, a gente tá falando sempre. como se a Série A fosse algo Por impossível. exemplo, eu Ninguém fiz... está dizendo que é impossível. Não, tá aparecendo. Mas a gente bateu na trave já nesses 4 anos, Eu irmão, sei, mas subir. eu a gente sei, fez a presidente, melhor mas- campanha da Série Mas B. o que a gente consegue enxergar é que parece que falta aquele planejamento. Eu vou olha, Deixa eu comparar só uma situação minha. Eu precisava de um computador. Fui buscar esse aqui. Esse computador é um computador de 6 mil reais. O que eu queria é um computador de 25 mil. Eu não tenho condição de comprar esse. Esse aqui me atende dentro da limitação que eu tenho. Então, assim, eu comprar um computador de 25, que era o ideal, é uma loucura. Não é uma ousadia. Alberto, A ousadia é eu fazer o maior investimento que eu posso fazer aqui em cima de um computador que eu possa pagar. Bem, entendeu? Mas se você faz o planejamento com o seu computador, que você vai fazer dinheiro com ele e vai chegar dos 25 Mas mil, é você a mesma paga. coisa da Que Porsche. sim, Não, presidente. peraí, existe. não. Sim. Não, se não. Se Tiago, minha avó... não, Tiago. Eu vou Era a fazer mesma pergunta. coisa da Porsche. Tiago, se Você você não vai- Não, da Porsche Sim, tem uma não. diferença. Não. É totalmente Não, diferente. E se Mas você é não que- subir... Sabe o que o senhor está dizendo? Que é inalcançável chegar na Série A. Não, você está dizendo isso aí. Você está Não, mas dizendo tá deixando que eu, pensar não, isso. não. Eu estou dizendo a vocês aqui que eu estou planejando e subindo degraus. Preste E atenção. vai ser quantos anos isso? Qual o planejamento que O o senhor tem? necessário. Eu planejo todo ano subir. Vamos lá. O América, o ano passado. O América, o Goiás. Quem mais dos grandes que não subiu? O Curitiba. Estou dando 3 grandes do ano passado. Você sabe quando foi o orçamento? O maior orçamento da Série B do ano passado foi de Curitiba. O maior orçamento do ano passado foi de Curitiba. Subiu? Não, subiu não. Se o CRB gasta o que o Curitiba gastou o ano passado, que foi acima de 100 milhões, o CRB hoje estava quebrado, ia para a Série D. Preste atenção, se eu tenho feito essa ousadia que você sugere e não tivesse subido, que não é garantia, porque se fosse garantia,
a gente chegava e dizia o seguinte, vamos tomar aqui, é fácil. Eu estou inventando, eu tenho um orçamento de 25 milhões. Vamos gastar esse ano 50, 70, todo mundo vai junto, tal. Se der errado, cada um vai pro seu lado. O mesmo cara que hoje diz a você, faça, contrate, faça, é o primeiro que corre. Ninguém bota. Eu saio do clube, deixo o clube endividado com 50 milhões, quebrei o clube. Então eu tenho que ter a responsabilidade de não fazer isso. O Curitiba, o ano passado, gastou mais de 100 milhões e não subiu. Não subiu. O Goiás não subiu. O América não subiu, o América quase quebra. Então, sinceramente, eu estou planejando o acesso e vai acontecer, porque outros clubes às vezes gastaram tão poucos como o Vila Nova e quase sobe. Vai acontecer, preste atenção. O Vila Nova não foi ousado, não. O Vila Nova quase sobe. O Operário, o ano passado, quase sobe. Não foi ousado, não. Encaixou, irmão. Encaixou. E quando encaixa e vai, você pode subir. Por que o América gastou o que gastou, o Curitiba gastou o que gastou e não subiu? Porque não encaixou. Então, futebol não é simplesmente contratou, vai garantir. Não está garantido. Se tivesse, era fácil. Então, eu estou planejando, estruturando o clube e ele vai subindo. Lógico que vai chegar um ponto que eu estou subindo o sarrafo financeiro, porque a gente começa a ter uma estrutura de base, começando a ter geração de ativos novos, diferentes do que a gente tem receitas, e a gente vai conseguir subir. Nesse meio do caminho, no ano que houver encaixe do grupo, a gente sobe. Como quase acontece com o Vila Nova 2 anos atrás, que perdeu no último jogo salvo engano, com o Sampaio Corrêa lá. Salvo engano. Rebaixado. Deixou de subir na última rodada. O Hugo, inclusive, chorou até na entrevista lá que eu vi. Quase sobe. E o elenco era um elenco, vamos dizer assim, não era um elenco ousado, como você fala, caro. Não, era não. Encaixou, irmão. Então, a gente está fazendo um trabalho estruturante dentro do clube para subir para a Série A, mas o subir para a Série A de qualquer jeito é péssimo. Se subir para a Série A de qualquer jeito e tentar subir para a Série A de qualquer jeito e não subir, você quebra o clube. Se você tentar subir de qualquer jeito e não subir, você quebra o clube. Então, ser ousado para dizer vou gastar 50 milhões sem ter receita e poder quebrar o clube o ano que vem, isso não vai acontecer comigo. Porque eu só vou fazer dentro do planejamento financeiro, dentro da responsabilidade. A minha frase é antiga, de 4 anos atrás. O limite da minha ousadia é o teto da minha responsabilidade. Isso aí é sempre assim. Não vou fazer mais do que o clube pode fazer. Agora, eu estou fazendo dentro do clube o possível para que ele amanhã possa fazer mais do que hoje. Depois de amanhã ele possa fazer mais do que amanhã. E assim sucessivamente. Eu estou fazendo com que o clube cresça organicamente, cresça estruturalmente, para que a gente amanhã possa sim almejar uma Série B, uma Série A com qualidade. Mas enquanto isso não acontecer, vamos valorizar o produto que a gente tem. Falta a gente valorizar isso que a gente está vivendo hoje. Quantos clubes não gostariam de estar numa Série B hoje? Será que o CSA não gostaria de estar na Série B igual a gente? Será que quantos outros clubes não gostariam? A gente está numa elite do futebol brasileiro. De fato, a Série B. Falta a gente dizer isso, sabe, Tiago? Falta a gente entender e a gente achar que está entre... O torcedor falou, foi ABC 13, Vila Nova 2. Pronto. Perdeu nesse jogo aí, a última rodada, bastava ganhar do ABC. O ABC estava rebaixado. Tá? Foi lá, fez festa, fez tudo e não conseguiu subir. Muito bem. E o time era um time, vamos dizer, de orçamento pequeno. Então, nem sempre essa ousadia que você está dizendo vai garantir o acesso, como não garantiu o ano passado. Então, eu procuro ter o equilíbrio. Agora, vamos lá. O que é que eu tenho tentado fazer, torcedor? Eu estou tentando estruturar o clube para que a gente aumente a receita recorrente sempre, que a gente consiga subir o sarrafo. Evidentemente, se a gente consegue todo ano estar com o elenco mais estruturado, uma hora vai bater o acesso sim. E outra coisa... Em cima disso, você tinha 35 milhões ano passado de orçamento. Você conseguiu desse ano passado para aumentar ou é a mesma coisa? A mesma coisa, aproximadamente a mesma coisa. Mas a gente consegue manter, Alberto, que é uma coisa muito difícil. Porque se eu buscar as receitas aí, vocês se surpreendem, não é fácil. Você joga um campeonato alagoano com a deficiência que a gente tem no campeonato alagoano, com premiação, com participação de 200 mil reais. Tá, para participar de um campeonato. Não é 300 mil, nem sei. É pequeno. A gente vive num estado pequeno. A gente faz o melhor possível dentro disso aí. Mas tem que ter planejamento. Não podemos ser irresponsáveis. Mas eu quero subir. Mas vou trabalhar para o clube se estruturar cada vez mais. Cada ano que passa eu estou estruturando mais o clube. É só que o conceito de ousadia, ele tem uma distorção. Quando
essa palavra chega para o torcedor imagina, por exemplo, o CRB na janela precisa ser ousado. O que é ser ousado para o torcedor? É você pegar 5 jogadores, cada um a 300 mil, e você acrescer 1,5 milhão na folha. Como? Não tem como. Tem não. Né? Tem não. Se você diz, eu tenho 1 milhão eu tenho 1 milhão na janela para eu reforçar o CRB. Aí o cara diz, ó, tá vendo? Tem como fazer. Quando você fala de 1 milhão para crescer na folha, você não vai investir 1 milhão em um jogador só. Não. Vamos dizer, você contrata 5 jogadores. O time está precisando, identificou-se 5, você tem 1 milhão para fazer isso. Aí você tira uma média de 200 mil por cada um. Só que o 200 mil não é o valor mensal, é o valor do ano inteiro. Do restante do contrato. Perfeito. E quando você vai dividir 200 mil por 6 meses, você vai ter um salário aí em torno de 50 e poucos mil reais para você trabalhar em cima disso. Aí você aumenta para um, diminui para outro. Mas não é aquela coisa do cara dizer, eu tenho 1 milhão, acresci 1 milhão, o cara vai dizer, não, traz 2 jogadores aí de 500 mil. Não vai fazer essas loucuras. Então, assim, acho que o caminho é esse. Agora, esse caminho não leva tempo. E você, mesmo assim, você não tem a garantia de acesso. Mas você não tem a garantia de acesso no investimento louco ou na permanência que você trabalha. Não dá para ter uma situação como essa. O exemplo, eu sempre uso esse exemplo, a galera acha que é exagero. Aquele Flamengo de 2019, que foi campeão brasileiro arrasando os adversários, o time que caiu no ano era o da folha mais alta da Série A, do maior investimento da Série A, que era o Cruzeiro. E caiu. E o Cruzeiro era ousado, porque tinha fulano, tinha cicrano, contratou não sei quem por não sei quantos milhões, folha altíssima, e caiu. E o Cruzeiro quebrou literalmente. Quebrou literalmente com o Parrella. Então, ousadia, o primeiro conceito que chega para o torcedor é um conceito de você fazer qualquer coisa pelo acesso. E eu sempre digo aqui que há uma diferença. Isso é irresponsabilidade, não é ousadia. Alberto, eu inclusive quero dizer que eu procuro, já desde a primeira gestão, iniciar o ano com um elenco mais forte. O ruim é quando esse elenco ele não engata, como esse ano não engatou, vamos dizer. Isso é ruim, né? É ruim. Graças a Deus a gente teve tempo, está tendo tempo de fazer algumas mudanças ainda com a janela aberta, que ela fecha no dia 11, né? 11 de acho abril. que é 11 de abril. Então a gente ainda tem aí uns 20 dias ainda de janela. Nem sei, 10 dias, 15 dias de janela. Mas tem muita coisa já chegando. O ideal é esse. Eu procuro começar mais forte, para que a gente busque outras competições, para que a gente busque passar de fases na Copa do Brasil, no Campeonato do Nordeste. Isso é fato. Infelizmente não é garantia nenhuma. A gente não tem garantia. De novo dizendo, se eu for para uma responsabilidade que não é garantia de acesso e não subir, você quebrou